Olá, hoje nós vamos falar sobre os solos do Mato Piba. No Mato Piba, que é essa região composta pelos estados da Bahia, Tocantins, Piauí e Maranhão, nós temos predominantemente latossolos, neossolos, plintossolos e argissolos. Na primeira classe, que é a mais abundante no Mato Piba, nós temos aí os latossolos. Mas o que são latossolos segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos? Os latossolos, eles se caracterizam principalmente por serem solos velhos e fortemente intemperizados. Geralmente são profundos, tá? Friáveis, porosos e com textura variável, ok? São solos geralmente de ótima drenagem, com ótimas características físicas, mas quimicamente pobres, pouco férteis. Esses são os latossolos. O horizonte diagnóstico do latossolo é o horizonte que a gente chama de BW. E é lá no BW que a gente vai observar todas essas características que eu acabei de colocar, tá? Horizonte bastante intemperizado, bastante desenvolvido, ok? Com pouca presença de bases e um predomínio, né, de óxido de ferro e alumínio em sua mineralogia, tá bom? Essas são características aí, né, desse horizonte que é típico dos latossolos, ok? Aqui alguns perfis para exemplificar essa importante classe de solos. Conforme vocês podem observar, né, são solos profundos. A diferenciação de horizontes, ela é difícil, ok? Esses são os latossolos, a classe de solo mais abundante no Brasil e a mais abundante no Mato Piba, ok? Vamos falar agora dos argissolos, tá? Que também é uma classe de solos bastante abundante na região. Os argissolos, muita atenção aqui, eles se caracterizam pelo que a gente chama de gradiente textural entre os horizontes superficiais, né, horizonte A geralmente, e o horizonte B. A gente observa um aumento no teor de argila entre o horizonte A e o B, ok? Esse horizonte B é um horizonte, né, diagnóstico que a gente chama de B textural, que é o B dos argissolos. Então, nesse horizonte B, a gente observa um acréscimo no teor de argila em comparação ao A. É isso que caracteriza os argissolos, ok? Mas o quanto a mais de argila no B eu preciso ter para eu chamar de argissolo? Se o seu solo tiver menos de 20% de argila no A, tá? Se o teor de argila no B for o dobro, a gente já chama de argissolo. Mas se o seu solo tiver mais de 20% de argila no A, um incremento, né, igual ou maior a 20% no B já caracteriza argissolo, tá? Pessoal, o que vocês têm que ficar atentos aqui é o seguinte: nem todo argissolo é argiloso. Não é o teor de argila por si só que caracteriza o argissolo, e sim o gradiente textural, essa diferença no teor de argila entre o A e o B. Muitas vezes, né, o argissolo ele apresenta uma textura
arenosa ou média, o que é muito comum aí no Matopiba, ok? Por exemplo, né, se o solo tem 10% de argila no A e 30% de argila no B, nem precisa nem ser tanto, 20% de argila no B, ele é um argissolo, ok? Ele é um argissolo, mas é um argissolo de textura arenosa, tá? Então, atentem-se a isso. O que caracteriza é a diferença no teor de argila, tá? E não o fato de o solo ser argiloso, ok? Aqui alguns perfis, né, exemplificando aí essa importante classe de solos, ok? Muitas vezes, né, essa diferença textural entre o A e o B, ela é muito nítida visualmente, conforme vocês podem visualizar aí nesse perfil, ok? Mas lembrem-se, gradiente textural, aumento de argila em relação do horizonte A para o horizonte B, ok? Pessoal, uma outra classe de solos bem comum no Matopiba são os plintossolos, ok? Plintossolos, uma classe de solos muito comum, principalmente no Tocantins, em parte do Maranhão, ok? Mas o que caracteriza o plintossolo? Plintossolo apresenta o que a gente chama de horizonte plíntico, tá? Esse horizonte plíntico, pessoal, é um horizonte, né, onde a gente tem a presença da plintita. Plintita é um material que se forma, geralmente, como resultado aí de oscilações do potencial redox do solo, principalmente em ambientes onde você tem alagamento, tá? Aí forma esse horizonte plíntico, ok? E aí essa plintita, ela vai aparecer em diferentes estágios de consolidação. Muitas vezes, né, ela forma ali uma camada que se assemelha à rocha. O material se apresenta num nível de consolidação muito alto, tá? Formando uma faixa de plintita, ok? Esses solos geralmente vão apresentar problemas para mecanização, problemas de drenagem, ok? Inclusive lá no Tocantins, né? Algumas áreas com plintossolos são utilizados para o cultivo do arroz irrigado, tá? Isso aí facilita o manejo, né, da irrigação em áreas de arroz, tá bom? Aqui mais alguns exemplos, né, dos plintossolos, são perfis aí bem característicos, tá? Pessoal, uma outra classe de solos muito comum no Matopiba são os neossolos, tá? Neossolos, conforme o próprio nome sugere, são solos jovens, tá? São solos pouco evoluídos. Por serem solos pouco evoluídos, eles não apresentam horizonte B. Você vai ter o horizonte A sobre a rocha, você vai ter o horizonte A sobre o C, ok? Mas não tem B, tá? No caso do Matopiba, o que nós temos aí, que a gente vai ver daqui a pouco, são os neossolos quartzarênicos, tá? O caso do neossolo quartzarênico, ele é bem particular, porque você tem um solo velho, ok? Mas que é imaturo, que é pouco desenvolvido em decorrência de características do seu material de origem, tá? Em decorrência de características do seu material de origem, que são rochas sedimentares, né? Principalmente o quartzito, ok?
arenito, né, e outros materiais, tá bom? Então, aí são os neossolos. Ó, a gente tem um exemplo aqui de um neossolo, né, bem característico, que é o neossolo litólico, onde o horizonte A se apresenta sobre a rocha. Então, observe ali, né, um solo pouco profundo, e aí nessas áreas, né, é bastante comum a presença de afloramentos rochosos, conforme vocês podem observar na imagem, tá bom? Mas isso é pouco comum no Mato Piba. O que temos muito no Mato Piba são os neossolos quartzarênicos, aquele areião mesmo, tá? É um neossolo, ok? É um solo pouco desenvolvido, imaturo, mas que já é velho, tá? Que já apresenta características de um solo velho, principalmente se a gente analisar a sua fertilidade, a sua mineralogia, ok? Aqui, né, uma fotografia mostrando isso, né? São os areiões que a gente observa aqui. São bem comuns aí em algumas regiões do Mato Piba. Pessoal, observem nessa fotografia, né? Nós temos aqui mais à frente um neossolo e lá no fundo a gente tem a vereda. Essa é uma composição, né, muito comum em alguns cerrados do Mato Piba. Lá na vereda a gente vai ter uma outra classe de solo que são os organossolos. Os organossolos. No ambiente de vereda, né, é um ambiente alagado, com restrições de oxigênio, onde se acumula muita matéria orgânica. Então, lá nas veredas, nós vamos ter os organossolos, que são solos orgânicos, tá? São solos com altíssimos teores de matéria orgânica. Aí quando você vai lá na vereda, né, e observa os solos, são solos escuros, pretos, né? Isso é um indicativo aí de alto teor de matéria orgânica. A vereda ela é muito pontual. Se a gente for olhar espacialmente, esses solos representam, né, uma fração muito pequena da área do Mato Piba, mas são extremamente relevantes pelo ponto de vista de conservação e também quando a gente pensa, né, em acúmulo de carbono no solo, em mudança climática, ok? É extremamente importante manter esse carbono, essa matéria orgânica aí nesses solos. Por quê? Primeiro momento que essa vereda é drenada, muito rapidamente esse material vai ser decomposto, ok? E vai lá para a atmosfera, tá? Causar os problemas do clima aí que a gente vem enfrentando, ok? E aí, pessoal, eu retomo aqui aquela imagem lá do início, né? Que a gente começou a nossa aula e coloco novamente para vocês, né? Que as classes de solo mais comuns no Mato Piba são os latossolos, os neossolos, quartzarênicos, ok? Os plintossolos e os argissolos. O que todos esses solos têm em comum no Mato Piba? É, em sua grande maioria, o baixo teor de argila. Com exceção dos plintossolos, tá? Os latossolos, os neossolos quartzarênicos e os argissolos terão textura arenosa ou média, tá? Essa é uma das principais características dos solos do Mato Piba e isso, né, impõe uma série de condições para o manejo. São solos com baixo teor de argila. E isso é determinante quando a gente pensa em sistema de manejo, quando a gente pensa em preparo, quando a gente pensa em estratégias de adubação, tá? Então essa é uma característica muito forte da agricultura no Mato Piba,
que é o trabalho com solos leves, com solos de textura arenosa à média, ok? Além disso, né, esse é outro ponto importante aí, no Matopiba, geralmente, nós temos uma longa estação seca, ok? Nós temos uma longa estação seca. A chuva, na maioria das regiões, se concentra num período muito curto. Então, a gente está juntando, né, duas características muito desafiadoras. Um solo leve, com problemas estruturais e baixa capacidade de retenção de água, numa região onde a precipitação é concentrada e nós temos longos períodos secos, tá? Em decorrência disso, né? Em decorrência disso, quando a gente vai avaliar o que a gente chama, né, de aptidão agrícola das terras do Matopiba, mais de 90% das áreas se enquadram numa classe de aptidão que a gente chama de alto risco para utilização com culturas anuais. Então, a agricultura aí, em decorrência das características de clima e solo, é unicamente desafiadora, tá? Unicamente desafiadora. A gente precisa trabalhar muito bem, a gente precisa trabalhar de forma estratégica com os nossos solos, ok? Para que notícias como essas aqui que a gente está vendo, né, de quebra de safra, de frustração de safra, de problema com o veranico, elas sejam menos frequentes, ok? Ao decorrer aí, né, do nosso curso, nós falaremos sobre estratégias para lidar com esses desafios, ok? Por hoje é só, muito obrigado.